Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua terça-feira no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mais uma manhã aqui, entregando aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, que é a palavra dele, que possamos meditar e refletir na palavra de Jesus, na palavra do Senhor, recebendo mais um ensinamento do Senhor Jesus para nossas vidas e para essa terça, para esse dia maravilhoso. Amém? E o tema da mensagem de hoje é esse aí, ó, na contramão do mundo. É na contramão do mundo. Porque o verdadeiro cristão, e eu digo o verdadeiro, o cristão discípulo, tá? Porque existe um monte de cristão não discípulo. E esse aí, meu irmão, esse não é verdadeiro. Esse não herdará o reino dos céus. Apenas os cristãos discípulos herdarão o reino dos céus. Esses andam na contramão. Porque o cristão não discípulo, ele anda na mão do mundo. Ele não está na contramão, ele está andando conforme o mundo anda, fazendo as coisas que o mundo faz. E o cristão discípulo, esse anda na contramão do mundo. E é isso que a gente vai meditar, que a gente vai realmente refletir nessa manhã. E o texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eita, e aí? Ah, meu irmão, falar que é cristão é fácil, hein? Falar que é cristão é fácil. Eu quero ver você orar pelo Lula. Quero ver você aí, ó, orar pelo Alexandre de Moraes. Você aí, é cristão? De verdade? Quero ver você orar pelo Lula, orar pelo Alexandre de Moraes. Eu quero ver, eu quero ver. Aí eu quero ver. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Porque olha só, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Não é qualquer um que pode falar assim: ah, eu também sou filho de Deus, viu? Não é qualquer um, não, viu? Para você ser chamado filho de Deus, para você vir a ser filho de Deus, você precisa agradar a Deus e fazer a vontade dele. Continuando, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. E aí Jesus continua aí, Jesus aqui dá um tapa na cara, ele fala assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E os publicanos eram os ladrões da época, eram os que roubavam o povo de Israel nos impostos. Eles eram os como é que eu posso dizer? Quando os corruptos da época. E aí Jesus diz aqui, até eles fazem isso. Amar aqueles que os amam, isso é fácil, até os corruptos fazem. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Pagãos eram aqueles que tinham outros deuses, que criam em outros deuses e não no único e soberano Deus e verdadeiro Deus. Jesus fala isso. E aí? E aí? Olha só, seja bom, independente quem seja beneficiado, apenas seja bom. Porque essa é a vontade de Deus. É o que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui é a vontade de Deus. E só quem faz a vontade do Pai poderá ser chamado seu filho. Então não é qualquer um que é filho de Deus, não, meu irmão. Desculpa. Desculpa. Aí aqui, ó, olha só. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem entrará? Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ei, para entrar no céu, meu irmão, não é falar que Jesus é Senhor, não. Não é falar que você crê, não. Não, não, não. Você falar, meu irmão, até papagaio fala.
Agora, para você entrar no céu, para você herdar a eternidade com o Senhor, você precisa fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículos 20 e 21. Para quê? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Mateus 5, 45. Então, para a gente ser chamado de filho, para a gente realmente herdar o reino dos céus, para você viver na eternidade, para você poder dizer que eu sou filho de Deus, eu sou cristão. E, meu Deus, o que eu ouço, o que eu vejo no meu dia a dia, no meu local de trabalho, pessoas dizendo que são cristãs só porque se batizaram, só porque desceram as águas. Ah, meu irmão, e a atitude e o fruto que está aqui, tá aqui, ó. Assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Fruto zero, zero fruto, zero, nada, nada. De cristão só tem o branco do dente e o branco do olho, só. E batizou, sujou a água. Não tem fruto, não tem vida de cristão, não agrada a Deus, não faz a vontade de Deus. Esse aí, meu irmão, esses aí não herdarão o reino dos céus, entendeu? Precisamos ser bons, precisamos fazer a vontade de Deus. E aí? E aí, você orar por aquele que te persegue, você amar aquele que te persegue, entendeu? Você dar emprestado para quem te pede, você saudar as pessoas, independente se essa pessoa, se você vai com a cara dessa pessoa ou não, cumprimentar essa pessoa. E aí? Porque fazer essas coisas, você amar aos que te amam, você orar pelos seus, você saudar aqueles que te fazem bem, isso até os corruptos da época e os pagãos que não adoravam a Deus faziam e fazem até hoje. Mas você fazer além, você ir além, você orar pelo teu inimigo, você amar aquele que te persegue, aquele que zomba de você, entendeu? Você orar por essa pessoa, você cumprimentar uma pessoa que você não vai com a cara, que você não vai com a cara porque você não conhece muitas vezes, entendeu? E aí? Aí sim eu quero ver. Então essa é a vontade de Deus para nós, para que possamos ser chamados filhos e para que possamos herdar o reino dos céus. Não é fácil ser cristão, não. Cristão, discípulo. Porque falar que é cristão, tem trocentos milhões de pessoas aí. Eu sou cristão, eu batizei, eu desci as águas, eu sou cristão. Tem um monte. Agora, cristão discípulo, caminhar como Jesus caminhou, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, meu irmão, só o cheio do Espírito Santo. E só é cheio do Espírito Santo aquele que se entrega, aquele que se rende, aquele que fala, Pai, eis-me aqui, faz o que tem que ser feito em mim. Faz, Pai, eu me entrego. Esse sim receberá galardão, recompensa eterna com o Senhor. Amém? Que você possa meditar nessa palavra e entender que não é do seu jeito, não, irmão. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Tem que fazer a vontade dele. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.